Hello class, Teacher Edgar, tudo bom? Vamos dar sequência aqui nos nossos estudos na unidade 3, que a gente vai ver aqui as orações relativas e pronomes relativos. Para iniciar, eu quero que vocês prestem atenção nessas duas frases que tem aqui e nessas palavrinhas que estão grifadas. Malala Yousafzai is the young woman who inspired me the most. Malala Yousafzai, who is a Pakistani activist for female education, won the Nobel Prize in 2014. Então, essas duas palavrinhas que estão grifadas aí, que estão no meio da frase, estão ligadas diretamente ao sujeito que foi falado inicialmente, né, para evitar também ali a repetição. Então, assim, as orações relativas, relative clauses, têm a função de delimitar ou especificar o significado de um substantivo ou pronome que desempenha a função sintática de sujeito, objeto ou complemento de oração. E, normalmente, são iniciadas por um pronome relativo. That, who, which, whom, whose, why, where e when. Então, ali aí nessa tabelinha tem a tradução que cada um desses pronomes pode receber, né? Quando você for fazer uma tradução, quais as traduções possíveis para elas. Então, that pode ser quem, que, o, qual ou a qual. Who, quem, o qual ou a qual. Which, que, o qual, a qual. Whom, quem, a quem, de quem, por quem, o qual, a qual. Whose, já tem uma relação ali de posse, né? De quem ou cuja. Why, por quê ou porquê, né? Como substantivo. Where, onde, em que, no qual ou na qual. When, quando. Esses quatro últimos, whose, why, where e when, algumas gramáticas não reconhecem eles como pronomes relativos, né? E sim como advérbios. Aí vai depender muito da gramática que está sendo estudado. Aqui a gente está falando, né, como possível, né, pronome relativo, mas atenção que algumas gramáticas não reconhecem esses quatro últimos como pronome relativo e sim como advérbios. Então tem ali exemplos. I met a woman. She can speak 6 languages. Então aqui eu tenho duas frases separadas ali por um ponto, né? I met a woman, primeira frase. She can speak 6 languages. Se eu quiser passar essas duas frases, transformá-la numa só, para que a frase fique mais próxima a uma frase mais natural, né? Mais próxima do nativo falando. Então, esse she que inicia a segunda frase está relacionado a quem? Ao woman que foi falado na primeira frase. Então, eu posso tirar esse she e colocar o pronome relativo ao sujeito que foi falado anteriormente. No caso, woman é uma pessoa, então eu uso o pronome who. Então, a frase poderia ficar assim. I met a woman who can speak 6 languages. O sentido é o mesmo, né? Não perdi nada na informação, né? Mas a frase fica mais próxima do que um nativo falaria, né? Transformando duas frases em uma. Mais um exemplo. Jim was wearing a hat. It was too big for him. Então tá, primeira frase. Jim was wearing a hat. Então tá, Jim estava usando um chapéu. It was too big for him. Era muito grande para ele. O que era muito grande aqui? O chapéu, né? Era muito grande para o Jim. Então esse it eu posso substituí-lo pelo pronome relativo adequado, tanto o that quanto o which, né? Então a frase ficaria dessa forma. Jim was wearing a hat, which was too big for him. Ou Jim was wearing a hat that was too big for him. As duas frases vão estar corretas usando um dos dois pronomes relativos.
Então aqui, mais uma vez, peguei essas duas frases e transformei numa só, usando aqui o pronome relativo. Na linguagem oral, pode-se usar para pessoas tanto o who como o that, mas na escrita usamos apenas o who. Para objetos e coisas, usamos that ou which, tanto na linguagem oral quanto na escrita. Podemos ainda dizer que os pronomes relativos where, when e why são alternativas mais informais numa relative clause para at which, on which or for which. Então, se você tiver algum problema com preposição, você pode usar o where ali sem nenhum problema. Então, aqui um exemplo numa frase. I know a restaurant where the food is excellent. Então, aqui é uma opção. Você poderia colocar aqui at which, por exemplo. I know a restaurant at which the food is excellent. Mas o where ali fica correto, sem nenhum problema. Então tá, existem dois tipos de relative clauses. Defining relative clauses e non-defining relative clauses. Então vamos conhecer aqui esses dois tipos de relative clauses. Então vamos lá. Defining relative clauses ou orações restritivas. São aquelas que trazem definições essenciais, sem as quais não sabemos o que exatamente está sendo dito sobre aquele sujeito, objeto ou complemento. Elas geralmente vêm imediatamente após o substantivo ao qual se referem, introduzidas pelo pronome relativo. Nos exemplos a seguir, os pronomes em destaque se referem aos termos sublinhados que os antecedem. Então vamos ver aqui. Não está sublinhado, mas a gente vai reconhecer ali logo de cara o pronome relativo. The man who lives next door is a yoga teacher. Nesse caso, o pronome who define o sujeito, né, do homem que se fala. Então, esse who está ligado ao sujeito aqui, the man. Então, e a informação que vem a seguir é a informação essencial a respeito do sujeito. Próximo aqui, ó. Canada is the country where I could live for the rest of my life. Então, nesse caso, o pronome where define o país, né, que o sujeito viveria. Então, aqui, where, esse pronome relativo, está diretamente ligado ao que vem antes, né, ao sujeito, né, Canada. Aí tem uma dúvida que surge, né, porque existe o who e existe o whom, né, mas quando usar um e outro? Para nos referirmos ao objeto da oração, podemos usar tanto who como whom. Who é mais usual e menos formal e praticamente não é usado na linguagem falada, em que é substituído por who. Ou that, e até mesmo pode ser omitido. O uso do whom só é obrigatório quando ele vem depois de uma preposição, como nos exemplos a seguir. The woman with whom he fell in love left him after 2 weeks. Então aqui eu tenho uma preposição, no caso with, né? Aqui nesse caso eu não poderia usar o who. Estaria errado. The people to whom the money was given benefited little from it. Então aqui eu tenho a preposição to, mais um exemplo em que eu não poderia usar o who. Aqui tem que ser o whom. Mas a tradução, na hora de fazer tradução, vão ter a mesma tradução, né? Só que o uso em inglês que muda. Non-defining relative clauses, ou orações não restritivas. Non-defining já está falando ali, que não está definindo, né? Non-defining. Então, são informações extras, né? Que vai ter ali na oração, né? E não são informações essenciais. Normalmente, essas frases vão vir ali entre vírgulas. My sister Camelia, who is a doctor, lives in Bucareste. Então, não é preciso saber que a Camélia mora em Bucareste
para saber que ela é médica. Então, ali é uma informação extra. She was talking about her new career projects, which are extremely promising. Então, ali a informação principal é dos projetos que ela estava falando, né? O fato de ali ser promissores, ali é uma informação adicional, não é essencial, né? A frase principal ali é da carreira que ela estava falando. As orações relativas dos tipos non-defining podem ser retiradas da frase sem causar prejuízo à estrutura gramatical ou ao sentido da oração principal, pois não definem se é substantivo, objeto ou complemento. Os pronomes relativos usados nesse tipo de oração podem ser who, which, whose e where, mas não podemos usar o that. São muito mais comuns na língua escrita e devem estar entre vírgulas. My brother Joe, who is a doctor, lives in Miami. Então vocês podem ver ali que eu posso tirar aquela who is a doctor, eu posso retirar ali da frase sem ter nenhum problema. My brother Joe lives in Miami. É a frase principal. O fato de ele ser um médico ali é só uma informação adicional. My friend Paul is moving to Lebanon, where his children live. Então a frase principal ali, My friend Paul is moving to Lebanon. Ali onde está falando que os filhos moram, é uma informação adicional, né? A frase principal é que ele está mudando para o Líbano. Então aí, nesse caso, a gente tem que ver o uso e a importância das vírgulas. Então aí tem dois exemplos. The climbers who reached the summit were exhausted. The climbers who reached the summit were exhausted. Então ali a frase parece igual, né? Mas o fato ali de ter aquelas vírgulas separando ali embaixo a segunda frase muda o sentido, né? Vamos entender ali o que aconteceu nessas duas frases. Então a frase A é uma defining relative clause e a frase B é uma non-defining. Né? O que isso quer dizer? Nesse caso, a colocação da vírgula mudou o sentido restritivo da oração. Na primeira, apenas os alpinistas que chegaram ao topo estavam exaustos. Já na segunda, todos os alpinistas chegaram ao topo e estavam exaustos. Então, a vírgula ali pode mudar e muito o sentido de uma frase. Omissão dos pronomes relativos that, who e which. Tomemos os seguintes exemplos como os pronomes e objetos em destaque. Have you found the information you were looking for? The t-shirt I bought recently shrank after the first wash. Então vamos entender ali por que tanto o that quanto o which podem ser omitidos. Quando o pronome relativo se referir ao objeto da oração, ele pode ser omitido. Mas se ele se referir ao sujeito, virá seguido de um verbo. E nesse caso, não pode ser omitido. Então vamos ver ali a comparação. The woman I saw this morning is the head chef. The woman who arrived early is a head chef. Então vamos ver aqui, ó. The woman. Aqui eu poderia colocar um pronome relativo, who I saw this morning, né? Mas como na sequência do pronome vem um outro pronome, né? Ou do pronome relativo vem um pronome pessoal, então nesse caso eu posso omitir o who. Já na frase de baixo, the woman who arrived early is the head chef, depois do pronome who vem um verbo. Nesse caso, a gente não pode omitir o pronome relativo. Então, quando na sequência vira um pronome, a gente pode omitir. Se for o verbo, não. No primeiro caso, podemos omitir o who, pois ele se refere ao objeto do verbo to see. E o sujeito é I. I saw a woman this morning, the head chef. No segundo caso, who vem seguido de verbo, pois se refere ao sujeito, the woman,
e não I, como na primeira frase. Nesse caso, não podemos omiti-lo. The woman who arrived. Então aqui tem um pequeno exercício para a gente praticar nessa parte aqui de omissão de pronomes relativos. Quais desses pronomes relativos podem ser omitidos? The man who was charged with the crime is in prison. The students who finished the test early could leave. That is the woman who I wanted to speak to. Have you seen the car that I've just bought? Has she found the glasses that she'd lost? Então aí tem 5 frases e você analise aí em qual delas o pronome relativo pode ser omitido. Tá aí, então, nas 3 últimas frases, a gente pode omitir o pronome relativo porque na sequência não vem um verbo, né? Vem um outro pronome. Nesses casos, podem ser omitidos os pronomes relativos. Então, por enquanto é só. É um assunto bem árido, requer bastante atenção e estudo. Tem exercícios lá no plural para colocar em prática. E qualquer dúvida é só me chamar, que eu tento ajudar no máximo possível. Bye bye, class. See you later.